de número 4079. Minha saudação a todos os vereadores, vereadoras, a todos aqueles que nos acompanham, que estão no plenário desta casa, nesta manhã de hoje. Minha saudação ao secretário Arthur Gorlart, secretário da Fazenda, secretário Adão Santana, secretário de Planejamento, secretário Renato Gonçalves, da Secretaria de Obras, também o coordenador da Secretaria de Planejamento, Luan. Também minha saudação ao ex-vereador Rossano Farias, que aqui se faz presente, a todos os assessores parlamentares que se encontram no plenário desta casa. Neste momento, solicitando que possa me secretariar a DOC nesse dia de hoje, o vereador Cildo, e neste momento lhe passo a palavra para que seja feita a leitura da ata anterior. Obrigado, senhor presidente. A ata da sessão ordinária número 4078, do dia 16 de maio de 2023. Aos 16 dias do mês de maio do ano de 2023, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se em sessão ordinária sob a presidência do vereador Írio Trindade Rodrigues, secretariado pelo vereador Marlon Mendes Maciel, estando presentes os vereadores Antônio Pedro de Brito Bertazzo, Carlos Alberto Macor Lanes, Elson Hamilton da Silva Teixeira, Eric Ranieri Silva Moreira, Janaína França de Quadros, José João da Silva Barcelos, Luiz Fernando Lopes dos Santos, Maria Luísa Bica Bragança Ferreira, Rodrigo Cardoso Machado e Wagner Aloy Rodrigues. Ausentes os vereadores Claudiomiro Borges da Silveira, Moisés Silveira Marques e Cildo Jocelito Machado Cabreira. Havendo o número regimental, o vereador presidente deu início à sessão plenária e convidou o senhor secretário para fazer a leitura da ata da sessão ordinária número 4077 do dia 11 de maio do corrente ano, que foi aprovada sem ressalvas. Não houve correspondências recebidas. A seguir, passou-se para a ordem do dia a apresentação do veto número 0003/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que veta na integralidade o projeto de lei número 035/2023, que dispõe sobre o restauro das vias públicas em, no máximo, 72 horas após o término de serviço realizado por prestadoras de serviços públicos, contratadas, permissionárias ou concessionárias no âmbito do município de São Gabriel. Foi aprovado com dispensa de pautas o projeto de lei número 0053/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui o Plano Municipal de Cultura, PMC. O vereador Ranieri Moreira solicitou a retirada dos projetos de lei número 48, 49 e 50/2023, de sua autoria. Os trabalhos dos senhores vereadores foram aprovados em bloco. No expediente, usaram da palavra os seguintes vereadores: Antônio Bertazzo, José João Barcelos, Ranieri Moreira, Luiz Fernando Lopes, Maria Luísa Bragança, Wagner Aloy e Írio Trindade. No espaço destinado às explicações pessoais, usaram da palavra os seguintes vereadores: Antônio Bertazzo, Maria Luísa Bragança e Wagner Aloy. Nada mais havendo a ser tratado, o vereador presidente deu por encerrada a sessão ordinária e, para constar, o servidor Sandro Cavalheiro, escriturário, digitou a presente ata, que foi lida e aprovada pelo plenário. O inteiro teor da sessão ordinária foi gravado e os arquivos de áudios e vídeos correspondentes passam a integrar o acervo documental desta Casa Legislativa. Era essa a ata, senhor presidente. Muito bem, então eu coloco em apreciação a ata de número 4078 da sessão ordinária realizada no dia 16 de maio de 2023. Quem estiver conforme, permaneça como estão, e os contrários, que por favor se manifeste. Apreciação, votação. Aprovado a ata da sessão ordinária do dia 16 de maio de 2023. Questão de ordem, vereador Bertazzo. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar à mesa que coloque, inclua na pauta de votação, coloque apreciação, o projeto de lei de número 044. Esse projeto de lei, antes que algum colega fique ofendido de eu estar pedindo mais uma vez, esse projeto de lei ele passou ontem pela Comissão de Constituição e Justiça e não teve a reunião da Finanças ainda. Então, por isso, eu faço a solicitação. Questão de ordem, presidente. Vereador Írio. Se for possível, me permita eu fazer
reunião extraordinária para que possamos avaliar o PL 44 que ele Isso, a princípio, para ele entrar em pauta, ele precisa passar pela comissão. Todos concordam? Muito bem. Então, eu suspendo por alguns minutos para que o vereador Írio possa se reunir com a COF. Então, os senhores vereadores que fazem parte da Comissão de Orçamentos e Finanças estão convocados nesse momento para que nós possamos avaliar o PL 0044. Dou por aberta esta reunião bem rápida. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento em conjunto examinou a PL 0044. Então, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial de caráter temporário, via processo seletivo simplificado para atender excepcional interesse público para a função de advogado. Coloco em apreciação, em votação, aprovado. De imediato, já retorno direção dos trabalhos da sessão ordinária, o excelentíssimo presidente Moisés Marques para que dê seguimento nos seus trabalhos. Comissão da Justiça. Muito bem, então eu coloco em apreciação concomitantemente o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, bem como o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, que ambos opinam pela aprovação, né, por estar nas normas financeiras legais e pela sua constitucionalidade e legalidade. Quem tiver conforme permaneça como estão, os contrários se manifestam. Apreciação, votação, aprovados os pareceres. Então, já nesse momento, de imediato, eu coloco o projeto de lei número 0044 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial de caráter temporário via processo seletivo simplificado para atender excepcional interesse público para a função de advogado. Coloco o projeto já com ambos os pareceres em apreciação. Apreciação, pois não, vereadora Malu. Presidente, bom dia, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, comunidade aqui presente. Eu gostaria de declarar meu voto favorável a esse projeto de lei, presidente, mas solicitar, fazer um pedido ao Poder Executivo que seja dada a maior transparência possível esse processo seletivo. Nós temos excelentes advogados de São Gabriel, pessoas qualificadas para desempenhar um brilhante papel junto ao serviço público e que muitas vezes não participam de processos seletivos por não saberem que está ocorrendo esse processo seletivo. Muitas vezes é apenas divulgado através de editais no site da Prefeitura, mas nem todas as pessoas acessam o site. Hoje em dia as redes sociais têm, às vezes, mais visibilidade do que o site da Prefeitura. Então, eu faço esse pedido que o Poder Executivo tome esse cuidado de divulgar também nas redes sociais quando for realizado algum processo seletivo para que possa oportunizar a participação das pessoas interessadas. Obrigado, presidente. Muito bem. A declaração de voto a favor, também com o pedido, solicitação de ampla publicidade sobre o dito processo. Algum vereador mais fazer declaração de voto? Não? Muito bem, então aprovado o projeto 0043 de 44 de 2023. Não, o projeto. Já foi votado os pareceres e agora acabamos de votar o projeto com o parecer. Vereador Sildo. Que no expediente trabalho, senhores vereadores, indicação, vereador Sildo, vereador Ranieri, pedido de providência do vereador Luiz Fernando Lopes dos Santos, do vereador Ranieri, e na ordem do dia, justificativa de ausência do vereador Claudiomiro, vereador Sildo, vereador Ranieri, e aqui um requerimento da vereadora Maria Luísa Bica Bragança Ferreira, do vereador Rodrigo Cardoso Machado. E aqui com a questão de ordem, senhor presidente, eu peço que seja
Quero subscrever esse trabalho, que é a realização da sessão solene alusiva à Semana da Enfermagem, que eu iria entrar com esse trabalho, já vi que os vereadores entraram. Eu quero subscrever que fique consignado em ata. Muito bem. E acredito que pode ser votados em bloco, senhor presidente. Está bem. Estão todos conformes que sejam votados em bloco? Concordo, votado em bloco. Muito bem, então aprovado. Para que dia ficou a sessão do... Vai deliberar. 23. Na terça-feira. Os senhores concordam que a sessão da enfermagem seja para a próxima terça-feira, senhores? Vereadores, vereadora? Muito bem, então já fica deliberado isso. Deixamos a convocação da secretária para quinta. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, nós temos também aprovado aquela convocação, convite, né, que eu pedi até que fosse convite, a exemplo dos 2 secretários que estão presentes para a secretária Kátia. Quem sabe... Para quinta-feira. Para quinta-feira não. Para quinta-feira, dia 20. Ela não tem como vir na terça, quanto antes ela vir antes, nós aprovamos os projetos, né? Não é nem por isso, eu acho que como terça-feira vão fazer uma homenagem para os enfermeiros, né? Eu acho que é meio conflitante. Tudo bem, tá? então, sem problema. Mas se os vereadores não concordam comigo, por favor, Não, o plenário é soberano. Fica certo, então, para quinta-feira. Para quinta-feira. Então, tá bem. Valeu. Agora vamos... Nosso secretário para cá. Como já foi previamente, né, deliberado, hoje vamos suprimir as falas dos vereadores para que nós possamos, então, receber os representantes do Poder Executivo nesta casa. Primeiro mencionado foi para começar por ordem de requerimento. Tudo bem. Antes de eu chamar para participar da mesa aqui os secretários, eu gostaria de lembrar aos vereadores, né, que as convocações, né, elas são feitas, né, sob a égide do artigo 209, convocações, assuntos previamente designados. Então, solicito que mantenham-se, por favor, na pauta. E já, de imediato, convido o secretário Arthur Goulart, secretário da Fazenda, para que possa se somar à nossa mesa. Seja bem-vindo, secretário. Dando as boas-vindas ao secretário, também de imediato eu passo a palavra à vereadora proponente desta convocação, vereadora Maria Luísa Bica Bragança. Obrigado, presidente. Bom dia, secretário Arthur Goulart. Bom dia também ao secretário e também vereador Renato Gonçalves, aqui presente. Ao também ex-vereador Rossano Farias, que está aqui acompanhando a nossa sessão, ex-vereador Adão Santana, hoje secretário de Planejamento, a todos os servidores da Prefeitura Municipal que aqui estão. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que essa sessão é muito importante, secretário, para que a gente possa clarear as coisas, né, com relação ao projeto de lei 46. Nós temos um projeto de lei em que o município, o Poder Executivo, solicita autorização do Legislativo para contrair um empréstimo no valor de 30 milhões de reais. E a nossa preocupação, enquanto legisladores, é com relação à aplicabilidade desses valores e à saúde financeira do município. Até que ponto isso poderá ou não comprometer a saúde financeira do município de São Gabriel.
porque a gente sabe que o município é o que permanece quando governos trocam, pessoas mudam, mas o município está ali. Independente de quem esteja gerindo o município, os cofres públicos estão ali e é o dinheiro do povo de São Gabriel. Então, eu gostaria que o senhor iniciasse, secretário, eu tenho alguns questionamentos específicos, mas gostaria que o senhor iniciasse nos explicando quais são as expectativas do governo, caso aprovado esse projeto, que investimentos serão feitos do ponto de vista bem específico, porque aqui no projeto de lei se fala em elaboração de projetos, obras de infraestrutura urbana e rural, ampliação e modernização do aeroporto municipal, programas habitacionais, contrapartidas do município, aquisição de máquinas, automóveis e equipamentos para uso do Executivo Municipal, mas obviamente que não especifica no projeto, até nem poderia, mas também na justificativa não consta esse tipo de detalhamento desses investimentos. E essa é a nossa maior preocupação, porque nós recebemos diariamente inúmeros pedidos de pavimentação, reclamação com relação a ruas que há muito tempo estão por receber pavimentação asfáltica e ainda não receberam. Nós também recebemos inúmeras reclamações com relação à estrutura de trabalho da Secretaria de Serviços Urbanos, que nós consideramos precária e que muitas vezes deixa de chegar o serviço ao contribuinte em virtude da falta de maquinário, enfim. Então, nós gostaríamos que o senhor nos explicasse detalhadamente quais seriam os investimentos a serem feitos com esses valores. Questão de ordem, senhor presidente. Secretário. Questão de ordem. Antes do secretário Arthur se pronunciar, gostaria que Vossa Excelência chamasse também para a mesa o secretário Renato. Eu já vou fazer isso. Tá, ok. Eu já ia pedir permissão ao secretário por questão de praticidade, né? Porque eu achei que a vereadora ia fazer questionamento primeiro sobre finanças, enfim. Mas daqui a pouquinho ela vai fazer algum questionamento, se for responde, então eu convido o secretário de Obras para que passe para a mesa. Seja bem-vindo, secretário. Não chamei o senhor por questão de logística aqui, não para menosprezar vossa presença, mas acho que assim fica melhor, secretário. Muito bem. Devidamente organizados, com a palavra o secretário. Alô. Bom dia, senhoras vereadoras, vereadora Malu, vereadora Jana, senhores vereadores Kiko, Sildo, Bertazzo, Rodrigo, Elson, vereador Maninho, Claudiomiro, JJ, vereador Írio e presidente Moisés. Respondendo objetivamente, vereadora Malu, eu tenho concordância, né, no mérito da sua pergunta, seu questionamento, né? Porque nós realmente temos estruturas que vão se desgastando ao longo do tempo, serviços urbanos é uma, né, que a senhora citou, mas tem também transportes, tem outras tantas que têm que estar permanentemente com a sua frota sendo renovada, né, e melhorada para melhorar o serviço ao cidadão, ao contribuinte, que é a nossa finalidade. Dito isso, né, com certeza os levantamentos serão feitos das necessidades, né, o que não é necessário nesse momento, porque nós estamos solicitando um financiamento de até 30 milhões, né, não é 30 milhões, pode ser o 30 e pode ser menos, até porque a Caixa hoje fez uma reunião com alguns vereadores, diz que São Gabriel tem capacidade de pegar 60 milhões de reais, mas não é essa a nossa intenção, tá? E a questão do projeto ser genérico justamente é por isso, porque nós necessitamos que haja, né, após a aprovação do projeto, né, as definições para contratações de projetos, para definições do que nós vamos adquirir, né, de melhoria na frota, melhoria na questão do próprio aeroporto, que hoje é um aeroporto que nós temos, a cidade está crescendo, está recebendo grandes investimentos, né, e as pessoas não conseguem, às vezes, trazer os seus jatinhos lá, um avião de maior porte para ali se instalar, né? Sem contar que tem os problemas ali com o tamanho da pista e tudo mais, né? Infraestrutura urbana e rural, né? Até seria mais a parte do vereador Renato, mas eu vou dar uma pincelada aqui, seriam os asfaltos,
em ruas que serão definidas estrategicamente. Né? Rural, nós temos pontes, a senhora, Vossa Excelência, sabe bem, e todos os vereadores sabem, porque eu acho que de todos já chegaram lá, questionamentos do porquê que tal ponte está quase caindo, ou qual ponte está... Aí tu vai lá e faz uma meia-sola, né, vereador Kiko? E aí aquela ponte dá mais um tempo e tal, e a nossa ideia hoje é fazer galerias, é modernizar, né? Então, vereadora, respondendo a senhora, eu concordo das necessidades, e a generalidade, vamos dizer assim, do projeto é justamente porque nós estamos recém pedindo a autorização para que possamos dar início, né, a um processo que depois será definido. Tá? Então, acho que, não sei se o vereador Renato, o secretário Renato quer complementar, sem antes eu dar um abraço fraterno ao meu querido amigo, ex-colega, vereador Cacaio, que chega por aqui. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras vereadoras. Bom dia, senhores vereadores. Comunidade que nos assiste pelas redes sociais, que nos escutará pelas ondas do rádio, e a nossa distinta assistência aqui na Câmara de Vereadores. Vou abrir, vereador, então, para a senhora fazer as perguntas para mim, direcionadas à nossa secretaria, pertinentes, e fico à disposição. Presidente, eu gostaria só apenas de finalizar os questionamentos ao secretário da Fazenda e depois a gente começaria com os questionamentos ao secretário de Obras. Eu solicitei um parecer ao IGAM a respeito desse projeto de lei 46, dessa operação de crédito, e neste parecer o IGAM informou, né, aqui anexou uma tabela dos limites estabelecidos pela normativa e tal, por algumas leis, resoluções do Senado Federal, que fala sobre a receita corrente líquida do município. E o IGAM juntou uma tabela referente ao relatório de gestão fiscal do segundo semestre de 2022, demonstrativo de receita corrente líquida no valor de 222 milhões, e ali aquele limite de 16%, que é o limite geral definido pela resolução do Senado, né, para operações de crédito internas e externas, que seriam 35 milhões de reais, e o limite de alerta, que seria 14,40% da receita corrente líquida, que seria 32 milhões de reais. E aqui o IGAM refere que nessa questão o município ele se encontra de acordo com o estabelecido na emenda constitucional 109, não se discute isso. Está abaixo do percentual das vedações, porém, o município já se encontra acima do limite de 85%, onde já deverão ser tomadas medidas para o reequilíbrio das despesas correntes e receitas correntes, conforme averiguado no SICONF, né, onde verifica-se o percentual de 89,60% até o sexto bimestre de 2022, né, obtido a partir da divisão das despesas correntes em relação às receitas correntes. E também o IGAM recomenda, mas isso seria tratado no outro ponto, que a gente faça uma supressão nesse projeto de lei do artigo 5º, porque o artigo 5º do projeto de lei diz que fica o chefe do Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizado. Então, esse artigo ele não pode constar no projeto de lei, porque para abrir crédito adicional, né, teria que ter um projeto de lei específico. Então, nós precisamos fazer uma cisão nesse projeto de lei, né, fazer uma correção que eu acredito que pode ser feita até pela Câmara, não precisa voltar o projeto para a Prefeitura, a Câmara fazer uma cisão, uma divisão, porque esse artigo 5º não pode constar. Mas o que eu gostaria de questionar ao secretário da Fazenda é com relação a esse limite de 85% estabelecido pela emenda constitucional 109 de 2021, onde o município já estaria num percentual de alerta, com 89,60% até o sexto bimestre de 2022. São dados bem técnicos, se o senhor puder nos esclarecer de forma mais prática para que a comunidade possa entender o que seria esse limite de alerta. E se for contraída a operação de crédito, a gente sabe que é até 30 milhões. Se for contraído, por exemplo, 30 milhões, que é o que... o limite desse projeto de lei, isso vai impactar a curto, a longo prazo? Como serão feitos os pagamentos? Os outros financiamentos que estão em curso, quanto é pago mensalmente, semestralmente, anualmente, enfim, de que forma estão sendo pagos? O município tem condições de arcar com esse valor? Isso impactaria, secretário? A nossa preocupação é essa também com relação à saúde financeira do município, porque a gente se preocupa
de como serão arcadas essas despesas. Os créditos, eles existem, o banco está oferecendo, disponibilizando, mas isso vai impactar de forma negativa? Como é que vai ser paga a conta? Essa é uma preocupação que nós temos. Bem, questão do enquadramento nos limites da lei, que isso está no relatório de gestão fiscal do ano de 2022, né? Isso é muito dinâmico, vereadora. Ao mesmo tempo que lá em 22 tinha um número, né? Dia 21, 22, agora fecha o PAD e vai ter um outro número, porque de lá para cá foram pagos outros, né? Muitos financiamentos que são pagos mensalmente, né? Então, quanto a isso, né? Se houvesse problema, não haveria, por parte da Caixa, que faz a Caixa Federal faz uma consulta prévia, vamos chamar assim, à Secretaria do Tesouro Nacional. Se a Secretaria do Tesouro Nacional não aprovar, esse financiamento não sai. Então, se nós estivermos com qualquer vírgula, né, acima daquilo que é permitido, né, que é aprovado, vamos chamar assim, que está em lei, né, tá? Desculpa. Nós não poderemos acessar a nenhum financiamento sequer. Então, nós estamos trabalhando com isso com base em números que temos, em números que a Caixa analisou, previamente já junto à STN, né? E como eu lhe digo assim, hoje foi apresentado aqui, eu não estava, né? Que nem eu sabia que a nossa capacidade hoje é de 60 milhões, né? Porque tudo isso é levado em conta. Como é que você faz uma previsão de quanto o município, ou quanto eu, como pessoa física, ou como a empresa, ou como alguém pode pegar? Pega ali o imposto de renda, pega todo o que é crédito, o que é débito, né? O que tem de dívida curto, médio e longo prazo, e diz se pode ou não buscar esse recurso. Então, quanto a isso, nós estamos muito tranquilos de que, até porque se fizermos isso, quem estará ferindo isso é o CPF do prefeito. A CPF do prefeito, né? E isso é complicado. Não seria uma levandade por parte dele colocar, né, em jogo, né, a questão pessoal, física, inclusive, dele. Tá? Quanto a isso, eu lhe garanto que não há problema nenhum. Tá? Até porque esse projeto aqui é de agora há pouco, né? De semana passada, né? Isso. Já lá se vão 5 meses, né, onde nós pagamos aí, a senhora falou em pagar, a gente paga em torno de 800 mil reais de financiamentos. Não, 400, 550, 650, 750 mil reais de financiamentos por mês. Né? Alguns terminarão logo, bem logo. E é isso, desculpa, vereadora. Não, só para complementar. Tranquilo. E é isso que eu lhe digo, assim, que da dinâmica que do fechamento de dezembro até maio, por exemplo, o tanto que já foi pago sem ser contraído mais nada, né? Então, o senhor considera que é uma operação segura para o município? Não vai haver um endividamento além do permitido? Sem dúvida. E mais, né? Completo dizendo que, se ela não for segura, a STN não aprova. Outro questionamento, secretária, com relação ao fundo de participação dos municípios. Certo. A gente recebeu, eu recebi questionamento por parte de pessoas, de servidores públicos municipais preocupados porque, pela Lei 3.873, que é a lei do reparcelamento e parcelamento dos débitos do município com o IPRESG, consta que fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios como garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento ou reparcelamento e das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento. Aquela lei lá de 2017. E neste projeto de lei, diz que para pagamento principal dos juros, das tarifas e outros encargos, a Caixa fica autorizada a vincular, em garantia da operação de crédito, as outras partes de receitas advindas do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Como ficaria, e aí é uma dúvida que eu já solicitei esclarecimento também para o IGAM, porque eu realmente não sei a resposta, como ficaria a questão de prioridade? Né? Seria o Fundo de Participação dos Municípios, seria o uso prioritário
para quitar o parcelamento e reparcelamento com o IPRESG, para ir pagando, né, repassando ao IPRESG, ou para essa operação de crédito? Chegou a ser debatido esse assunto no âmbito do Executivo? Qual é a visão que o Executivo tem? O que vocês pensam a respeito dessa questão do FPM estar como garantia em duas operações distintas? A visão é que o FPM, né, nesse projeto de lei, que eu não tenho o número, esse dos 30 milhões fala que a garantia do FPM, mas lá em 2022 essa casa aprovou do BRDE também, inclusive, cota parte do imposto sobre operações relativas ao ICM e ao FPM. Né? Lá em 19, também no Badesul, e lá em 19 também no outro Finisa, das receitas advindas do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, nos termos do inciso 4º, artigo 167. Então, isso é uma praxe de todo e qualquer financiamento ter a garantia ou do FPM ou do ICMS, né, ou de alguma outra receita. Né? E Vossa Excelência pode perceber que a Câmara sempre aprova, né, e nós não temos tido problema com isso, não. Né? Inclusive, com o IPRESG, agora em setembro, nós terminamos o parcelamento maior, que é de R$323 mil por mês, que vai aumentando, na verdade, a cada mês por causa do juro, né, e vai ficar um de 220 mil por aí, né, em torno de 220 mil, que também vai aumentando, que esse aí é em 240 meses, quando o governo federal fez aquele grande acordo com os municípios. Tá. Consta aqui na exposição de motivos desse PL 46, dos 30 milhões, como justificativo o pagamento de contrapartidas por parte da Prefeitura Municipal em outros empreendimentos. Quais seriam, secretário? O senhor tem conhecimento quais seriam esses outros empreendimentos? Já no Finisa de 2019, nós utilizamos para contrapartidas de investimentos, de obras que estavam em andamento, obras frutos de recursos próprios, né? Então, por exemplo, se nós tivermos alguma obra em andamento e precisa da contrapartida, até para dar folga no caixa, tu utiliza o recurso do Finisa, né? Porque esse recurso tu começa a pagar lá adiante, entendeu? Então, assim, a senhora... eu não saberia lhe dizer agora quais as obras, né, que obras ou outro tipo de investimentos que estão que poderiam ter, até pela demora que esse processo tem, né, porque não basta a Câmara aprovar, depois tem toda uma tramitação, né, como eu lhe disse, mais uma vez, STN, Caixa Federal e toda aquela tramitação que tem. Mas pode sim ser em contrapartidas de obras, de aquisições de equipamentos, veículos, tudo que for receitas de capital. Não podemos, de forma alguma, né, utilizar esse recurso para custeio da máquina. Nem para pagamento de dívidas ou coisa parecida. Somente para receitas despesas de capital. Tá bem. Da minha parte, quanto ao secretário da Fazenda, seria isso. Eu não sei se o presidente vai deixar em aberto para os outros também questionarem. Depois eu tenho alguns questionamentos ao secretário de Obras. Obrigado, vereadora. Obrigado, eu que agradeço. Algum vereador tem algum questionamento para fazer ao secretário Arthur? Nenhum vereador? Vereadora Malu, devolvo a palavra para a senhora seguir os seus questionamentos. Obrigado, presidente. Bom, com relação à Secretaria de Obras, de certa forma eu vou refazer alguns questionamentos que foram feitos ao secretário da Fazenda e que o secretário, né, mais ou menos disse que seriam responsabilidade do secretário de Obras. Com relação à justificativa do projeto de lei, consta a questão da pavimentação, drenagem pluvial, construção de habitações, aquisições de máquinas, equipamentos, veículos para atendimento e serviços da população. Com relação especialmente à pavimentação, secretário, quais seriam as prioridades da Secretaria de Obras? Eu sei que os senhores já disseram que primeiro vão contrair, né, recebem a aprovação da Câmara, depois faz toda a questão burocrática do crédito e depois serão vistos os projetos e enfim, as ações que serão empreendidas. Mas nós precisamos saber
quais são os critérios de prioridade que serão adotados pela Secretaria de Obras com relação à pavimentação. A gente tem inúmeros bairros que não receberam a pavimentação, algumas prometidas, outras na expectativa da comunidade. A gente precisa saber se esses bairros serão atendidos. Eu anotei aqui algumas ruas que lembrei, alguns bairros. Depois eu acredito que outros colegas, a vereadora Jana, também têm alguns questionamentos. Especialmente o bairro Mato Grosso, ali no que diz respeito à rua Alfredo Porciúncula, o Jardim Primavera, o bairro Doutor Dácio, o bairro Elbio Vargas, especialmente a questão da Avenida São Pedro, o bairro Santa Isabel, Bela Vista, Gabrielense, algumas ruas da Santa Clara, a rua Lúcio Cabral, bairro 3 de Outubro, bairro Brasil, algumas ruas do bairro Novo Horizonte, o bairro Bonfim, principalmente aquela região ali onde passa pelo Jockey Clube até a entrada da cidade, lá na Manuel Antônio de Macedo, passando pela Francisco Silva, alguns pedacinhos, a rua Júlia Pires Pinto, que quando se fala em melhorias no aeroporto, não adianta só nós melhorarmos a pista do aeroporto se o acesso ao aeroporto não tiver condições, o bairro Medianeira ali, a própria entrada da cidade em direção ao corredor de Bagé. Então, são inúmeros locais que quando chove 10, 15, 20 milímetros, as pessoas ficam trancados dentro de casa, não conseguem sair de carro, nem de bicicleta, nem de moto, as crianças têm que ensacar os pés para ir para a escola. Então, nós precisamos saber se dentro das prioridades do governo, e nós vamos, logicamente, fiscalizar se esse projeto for aprovado, a aplicabilidade desses recursos, mas nós precisamos ter um norte de quais as ruas serão, digamos, eleitas pelo poder público para receber a pavimentação e se dentro dos critérios adotados pela administração pública estão contempladas essas ruas que são, no meu entendimento, os locais mais urgentes para receber essa pavimentação. O que o senhor tem a dizer? Como vai ser feito esse critério, secretário? Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Vereadora Malu, infelizmente nós estamos tratando de um projeto ali de 30 milhões apenas. Talvez estivéssemos tratando de 100, a gente poderia ampliar bastante. Vou falar algumas obras que ainda vão ser executadas, né? Doutor Dácio, Santa Clara, Santa Isabel, vamos lá, 3 de Outubro, Mato Grosso. Então, algumas coisas que ainda estão por vir, saiu a votação nessa casa ainda, né? Que é um financiamento que a gente teve do BRDE, e vão acontecer. Tudo aquilo que estava projetado vai acontecer e nós temos tempo hábil aí para fazer essas obras. Estamos fazendo, né, dentro do nosso tempo, dentro da nossa expectativa e também na parte de planejamento a gente tem que, não adianta querer fazer de São Gabriel um canteiro de obras e daqui a pouco causar transtornos em todos os cantos. E também, só para deixar bem claro, que as burocracias quando tu adquire um financiamento, as burocracias, as exigências do Finisa são diferentes do BRDE. E quando nós contraímos o BRDE, a gente teve que fazer todo o planejamento e toda uma reavaliação, uma readequação, na verdade, daqueles projetos que já estavam feitos do Finisa. Então, a gente está fazendo essa readequação, o projetista está fazendo e a gente logo já está mandando para licitação os projetos antigos. A respeito da escolha das novas ruas, a gente já fez levantamentos, né, em vários bairros e a gente tem que ter a consciência de que, quando se adquire, vou falar especificamente do Finisa, são projetos um pouco mais complexos, que exigem drenagem, quando a gente vai fazer uma obra numa rua sem pavimentação, de pedra irregular, ou também já ter pavimentação asfáltica, ou seja, em ruas de terra ele exige que a gente faça a parte toda de drenagem, a parte toda de escavação e a parte toda de base. Bom, são projetos mais caros, sem dúvida, mas a gente sabe que a gente ainda tem, embora a gente tenha muita coisa para fazer, a gente ainda vai fazer muita coisa nessas ruas de chão. Temos também, além das ruas de chão, ruas com pedra irregular que são problemas, avenidas que ligam o nosso município de ponta a ponta e que, se recebessem uma pavimentação asfáltica, mudariam o fluxo do nosso trânsito dentro da cidade. A escolha, vereadora, até eu quero dizer para a senhora e para os demais vereadores que a gente está aberto, sem dúvida, a indicações.
porque a gente sabe que o vereador, eu sempre disse aqui, é o elo entre a comunidade e o Poder Executivo. Então, eu acredito que a gente está aberto a todas as indicações que, porventura, os senhores tenham, porém, nós temos que ter a sensateza que nós não vamos conseguir asfaltar toda a cidade, pavimentar toda a cidade, com o recurso que está por vir. Porque esse recurso, além de ser para pavimentação, ele ainda tem a questão habitacional, que nós temos planejado alguma questão nesse sentido. Nós temos a questão da aquisição de máquinas, nós temos a questão do aeroporto. Então, não vou falar em números hoje aqui, para não criar falsa expectativa, né, do que vai ser direcionado para isso, do que vai ser direcionado para aquilo, porque a gente ainda tem que tomar a decisão, assim sendo aprovado o projeto, da onde vai e de quanto vai ser para cada parte. Infraestrutura uma parte, habitação outra parte, aquisição de máquinas, como bem a senhora disse no início, tanto de todas as secretarias, que há um desgaste natural do maquinário, também a questão das pontes do interior, também a questão das galerias da cidade. A gente sabe que, ao longo dos anos, a nossa cidade está crescendo cada vez mais e, às vezes, está nos causando, às vezes não, quase sempre, né, vereador Ranieri, nos causando problemas de drenagem. Então, são canalizações antigas, canalizações pequenas, que a gente vem fazendo um esforço tremendo para cada chuva conseguir fazer o fluxo dessas águas para não causar alagamento. E acontece. Eu duvido numa cidade, onde eu estava olhando ainda, a Fórmula 1, eu não me apeguei que cidade que houve umas chuvas lá e não sai porque o autódromo lá está inundado. Imagina, qual é a cidade do Brasil que não há transtorno quando há 300 milímetros, né? Mas a gente vem trabalhando para tentar amenizar. Ainda, a gente fez um levantamento já técnico, vereadora, de algumas ruas, né, com pavimentação asfáltica que já está antiga, já está um pouco judiada, sob pedra irregular, que também já está um pouco danificada, e também várias ruas, né, de chão de alguns bairros do município. Sem dúvida, a gente vai pensar sempre no macro, no coletivo, aonde ajude o trânsito, aonde passa o ônibus, aonde vai facilitar acesso a alguns bairros, aonde a gente tem que pensar num todo. Não adianta pensar só no seu fulano, no seu Beltrano que me pediu, e não pensar numa comunidade, numa ligação entre um bairro e outro, seja lá o que for. A gente vem cada vez mais diminuindo esses problemas. E, sem dúvida nenhuma, vamos focar nos bairros que não foram contemplados com aqueles projetos antigos. Ou seja, não vou dar exemplo aqui de bairro porque não vou criar falsa expectativa, mas tem bairros que não foram contemplados e que vão ser contemplados, sem dúvida, nesses próximos projetos. Também tem toda uma questão de escolha, de ajudar essas pessoas, né, a cada vez mais estar perto da sua casa com a pavimentação. Que se nós conseguirmos chegar na sua esquina, eu tenho certeza que está cada vez mais próximo, né, da gente chegar na frente da sua casa. Então, a princípio da escolha, a gente já fez levantamento técnico e de custos, apenas, não projetos, vereadora, custos estimados em pavimentação sobre pedra irregular, pavimentação sobre asfalto e pavimentação sobre rua de terra. Aí depois a gente tem que montar, juntamente com o gestor do município, que é o prefeito municipal, montar quais vão ser escolhidas para a gente, pós aprovação do projeto do PL, a gente conseguir mandar essas ruas escolhidas para a execução do projeto. Se eu não respondi alguma coisa, a senhora me... Com relação ao planejamento habitacional, que o senhor disse, de ações de planejamento habitacional, o que o senhor tem em mente se realizar nesse sentido da questão habitacional em São Gabriel? A gente sabe que o município tem algumas áreas que poderiam receber, né, alguma coisa de programas habitacionais. Porém, a gente já vem trabalhando, o ano passado a gente enviou para o governo do estado uma proposta, né, e um projeto habitacional. Estamos esperando o retorno até hoje, tomara que a gente consiga.
E a gente tem em mente sempre ampliar a questão habitacional, que o nosso déficit habitacional no município é grande. Assim como todos os outros municípios, não é só São Gabriel, o nosso déficit é grande ainda, né? E a gente vai tentar, se assim o gestor, o prefeito, sempre volta a dizer, tomada de decisão é nossa. A Secretaria de Obras, juntamente com o gestor, o prefeito municipal, de tomar as decisões. Mas, sem dúvida, fazer alguma questão habitacional aonde a gente não precisa ter muito custo com infraestrutura. Ou seja, alguma área que esteja de frente para uma rua já consolidada, que tenha iluminação, que tenha água, que tenha esgoto, porque isso aí diminui muito o custo de um loteamento, entre aspas, né? Um loteamento de alguma programa habitacional, a gente não teria o custo que é o mais caro, o custo da infraestrutura. Já temos alguma coisa em mente, não posso criar falsa expectativa. Já tentamos de outras formas, né, buscando outros tipos de recurso, fazer essa questão habitacional. Não fomos felizes, mas estamos tentando e já temos em mente o que podemos fazer para amenizar. A gente sabe os problemas que há em vários pontos da cidade, pessoas que vivem em vulnerabilidade, a gente quer dar um pouco mais de qualidade de vida para essas pessoas que tanto merecem, né? Essas questões habitacionais, o senhor teria em mente construção de casas ou auxílio às famílias cadastradas no setor habitacional para receber ajuda para aquelas casas que já existem e precisam, por exemplo, construção de banheiro, que a gente tem falado muito aqui nesta casa, tem inúmeras casas em São Gabriel que ainda não tem banheiro, né? E as pessoas se cadastram no setor da habitação da prefeitura para pedir ajuda. E o que eu lhe questiono é o seguinte, serão investimentos em habitação para a construção de novas casas e para auxílio dessas famílias já inscritas ou apenas construção de novas casas? A gente sabe que hoje, primeiro, a gente já tem em andamento um projeto que se chama, dentro do setor de habitação, Habita Mais. A gente vem dando um pouco mais de dignidade para aquelas pessoas. Temos um cadastro que não é pequeno e temos uma equipe que vem trabalhando diariamente. Já estão, nesse mês a gente calcula que a gente já entregue 2 casas, tá, prontas, que foram casas que tiveram questão de sinistro, incêndio, né, e pessoas que não têm condições de levantar a sua moradia. A gente deu esse auxílio, tudo, e algumas ordens também judiciais que a gente vem cumprindo em questão da parte de habitação. Na questão do cadastro de melhorias, né, de reformas, a gente tem um amplo cadastro e também vem trabalhando. Sem dúvida, a gente já tem em mente ampliar, não sei se o recurso vai vir desse financiamento ou se vai ser com recurso próprio, mas a gente tem a ideia de ampliar esse auxílio e essa ajuda a essas pessoas que tanto precisam, no mínimo de dignidade. Então, até isso é importante a gente, os nobres vereadores, quando chegar alguma demanda, né, que encaminhe até o setor de habitação para que faça o seu cadastro. Tem algumas exigências que a gente pede, né, para essas pessoas, tanto como renda, como o terreno está no seu nome, como a casa, para a gente conseguir fazer com que chegue até ela essa melhoria. Então, o setor de habitação é na Secretaria de Obras e a gente pede que consigam encaminhar. E podemos, sim, investir uma parte desse valor nessas melhorias, porque a habitação não é apenas construção de casas novas. Hoje gira em torno de R$100 mil uma casa do modelo, né, habitacional, ela gira em torno de R$100 mil. Então, hoje, com 5 milhões, nós faríamos apenas 50 casas, né? Então, é um valor bem palpável. Vamos, sem dúvida, a gente vai tomar a decisão, assim sendo aprovado esse projeto, do que vamos investir em habitação. Vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3. Não conseguimos fazer as 50 casas, vou dando um exemplo. Vamos investir, então, 1 milhão em melhorias. Isso é uma tomada de decisão que a gente já tem em mente, o projeto, o planejamento, só que nós temos que buscar esse recurso. E esse recurso vai depender muito. Graças a Deus, temos essa saúde, que a gente, em outras vezes que eu vim aqui também falei, a gente tem essa saúde financeira para poder dar um pouco mais de dignidade, de qualidade de vida para essas pessoas. Da minha parte, seriam esses questionamentos. O senhor falou muito em tomada de decisão, né? Reiteradas vezes a questão da tomada de decisão.
Eu penso, sim, que existe o poder discricionário do prefeito de tomar as decisões administrativas que entende serem as mais viáveis, mas essa questão da tomada de decisão e desses projetos que estão nas ideias, mas que vocês não podem compartilhar com a Câmara, eu vejo de forma bastante complexa, secretário. Porque eu acho o seguinte, nós estamos diante de um projeto de lei que trata de 30 milhões e nós não estamos abrindo para a população especificamente o que será feito disso. Estamos falando sobre questões habitacionais, questões de pavimentação, mas nós não estamos especificando o que será feito. Eu acho importante, e eu defendo muito aqui dentro desta casa, a questão da participação popular. Talvez seja o caso de realizarmos uma audiência pública sobre esse projeto de lei. Por quê? Para que o povo possa opinar e ajudar nessa tomada de decisão. Lógico, como eu disse, tem o poder discricionário do prefeito de tomar a decisão de gestão, a decisão administrativa que melhor lhe convier do ponto de vista administrativo. Mas nós também temos que ter esse cuidado de compartilhar com a comunidade, que é quem vai receber, quem é o destinatário dos investimentos públicos, como serão feitas essas decisões, né? Porque uma tomada de decisão do gestor público precisa ouvir a demanda da comunidade. E da minha parte, eu gostaria de fazer uma solicitação verbal, vou formalizar depois, de que haja o envio de um plano prévio de intenções mais ou menos específico sobre as ações da Secretaria de Obras. Porque a gente precisa ter um norte para poder votar esse projeto e também, do ponto de vista financeiro, que haja um balanço prévio também, né, das dívidas a curto e a longo prazo do município, para que a gente possa ter mais segurança na hora de votar, secretário. Essa é a minha visão, né? Não sei se é a visão de todos os vereadores, mas a minha visão é de que haja uma participação popular nessa tomada de decisões, que a comunidade possa ser parte desse processo, porque a comunidade ela não pode ser destinatária do recurso público, da ação pública, e a sua vontade ficar relegada a segundo plano, porque tem um gestor que tem que tomar a decisão. Sim, tem que tomar a decisão de acordo com o que o povo espera que seja feito e de acordo com as prioridades que o povo tanto precisa. Vereadora, se me permite, eu não vou concordar com a senhora, porque se nós fizermos uma audiência pública aqui na Câmara, nós temos quantos lugares sentados aqui? Talvez essas pessoas que vêm participar dessa audiência pública não represente o total da comunidade. Se hoje a gente vive numa democracia e o prefeito foi eleito para tomar as decisões dentro do município, tem que ter a garantia do prefeito a tomar as decisões. O prefeito não vai prejudicar ninguém na sua tomada de decisão, pelo contrário, ele vai dentro da sua... Está tudo planejado. Eu só não posso criar falsa expectativa dentro de valores, dentro de projetos. Eu não posso criar falsa expectativa e dizer para uma pessoa que eu vou asfaltar a frente da sua casa e depois chegar lá e não asfaltar. Não é a questão de planejamento, tomar decisões. Tudo está planejado. A tomada de decisão e a batida do martelo é no momento que nós tivermos o recurso aprovado, tanto pela Caixa, que já está, como pela Câmara. Aí sim, nós vamos sentar e fazer a batida do martelo. A questão também que me preocupa muito, no momento que se cria uma expectativa ou que se fala que se vai fazer alguma obra em alguma rua ou em alguma rua, vamos falar em infraestrutura, né? Nós vamos criar uma expectativa e uma especulação imobiliária muito grande, que pode talvez até engolir aquelas pessoas que vivem ali e que às vezes são pessoas humildes e que daqui a pouco tem uma especulação muito forte imobiliária em cima desses terrenos, dessas casas, e não é o que a gente quer. A gente quer levar dignidade para essas pessoas e que ela usufrua dessa infraestrutura que a gente está levando. Daqui a pouco criar uma expectativa, uma especulação imobiliária, investidores vão lá, compram a sua casa, compram o seu terreno pelo que não vale, porque ele sabe que vai sair um asfalto ali, vamos dar o exemplo, né? Então, eu acredito que a audiência pública, eu até confesso que eu já vim convicto que seria proposto uma audiência pública. No meu ponto de vista, é uma parcela muito pequena da comunidade que participaria, né? Cada um vai pensar olhando para si próprio, como se estivesse olhando no espelho. Eu quero asfalto para minha rua, eu quero asfalto para minha... Tá, mas espera aí, eu não estou pensando no micro, eu estou pensando no macro. A gente tem que pensar na coletividade. A gente sabe que... penso também que o bolo que a gente precisa não é um bolo
com 50 centímetros. A gente precisa de um bolo com 5 metros para conseguir alcançar toda a comunidade. E esse bolo, infelizmente, que é esse valor, é pequeno para toda a comunidade. Alguém não vai comer o bolo. E a gente não pode ser inconsequente de dizer que vai fazer pavimentação em toda a cidade, que não vai. Cada vez, mais uma vez eu digo, a gente está chegando mais perto da sua casa. Se não vai passar nos próximos 2 anos esse pavimento na frente da sua casa, ele vai chegar mais próximo. Na próxima gestão, no próximo governo, ele vai chegar de repente na frente da sua casa. Mas eu acredito que uma audiência pública não seria necessário. A gente sabe da opinião, mas eu acredito que cada um vai pensar só em si. Eu quero para minha casa, mas o vereador JJ quer para dele. Então a gente não consegue. E também a tomada de decisão, sim, é do prefeito e da sua equipe técnica, porque o prefeito foi eleito para representar e para tomar as decisões e gerir o município. Esse é o meu ponto de vista, vereadora. Tá bem, respeito o seu ponto de vista. Eu penso que a consulta popular é sempre muito viável e talvez o povo não esteja acostumado a participar desse tipo de situação, porque talvez nunca tenha sido instigado a participar das coisas, né? Nós somos aqui os representantes do povo, mas nada melhor do que o próprio povo para vir aqui dizer o que precisa. Eu defendo essa ideia, vou propor ao plenário que essa ideia, que a audiência pública seja realizada, que as pessoas sejam ouvidas, porque no meu entendimento é preciso, é necessário a participação popular, mas isso é algo a ser definido por todos os pares dessa casa, cada vereador, né, tem o seu entendimento. Da minha parte seria isso, presidente. Só para colaborar, vereadora, se necessário se fazer uma audiência pública, principalmente para os senhores vereadores receberem as reivindicações, fazer as suas indicações, mais uma vez eu digo, a gente está aberto a receber as indicações, as sugestões do Poder Legislativo, que é o poder que faz o elo entre a comunidade, um elo muito forte, né? Porque são 15 vereadores entre a comunidade e o Poder Executivo. Então, a gente está aberto a sugestões e indicações. Podemos sempre, eu estou à disposição do Poder Legislativo para vir aqui, a gente conversar, trocar ideias, sempre com muita clareza. Ninguém está fazendo nada aqui escondido, a gente só não quer criar falsa expectativa para as pessoas e daqui a pouco a gente poder criar um transtorno para nós mesmos. Mas a gente está sempre disposto a ajudar a comunidade dentro aonde nosso braço alcança. Obrigado, vereadora Malu. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, demais vereadores. Excelentíssimo, a partir desse momento eu sigo administrando esta casa e passo a palavra à vereadora Jana para fazer seus questionamentos ao secretário. Bom dia, secretário Renato, secretário Tuca. Obrigada por comparecerem. O meu questionamento é o seguinte, secretário, assim, ó. Nós temos, até vendo aí a sua resposta aos questionamentos da vereadora Malu, até em parte já foi respondido, mas eu reforço mais essa questão. Assim, ó, tem bairros aqui na cidade, né, e a vereadora Malu citou ali vários ali que são problemas crônicos e, né, que a gente já cansou de falar e todo mundo sabe. Isso já é assunto batido. Né? Mas eu reforço aqui, ó, o caso do bairro 3 de Outubro, né, que é um bairro que há 40 anos, né, aguarda alguma manutenção. Né? E é um bairro que já foi prometido em várias campanhas atrás, eleitorais, enfim, né? Que seria feito alguma manutenção ali naquele bairro, pelo menos um calçamento. Então, o meu questionamento é esse, vereador, é exatamente essa preocupação de bairros que, né, que sofrem há anos, que aguardam há anos pelo um simples calçamento, alguma coisa. Né? Inclusive, eu farei a indicação ao projeto, farei as minhas sugestões exatamente para esses casos onde, né, é calamidade e se aguarda há anos. Então, a gente fica nessa questão. Aprovamos, tá? Tudo bem? Né? Se vai ser aprovado ou não, não sabemos ainda. A gente aprova. Né? E esses bairros, né?
que há 40 anos aguardam por uma melhoria. Seria isso? Tá bom, vereadora. Agradeço pela pergunta aí. Já estamos fazendo, vou dar exemplo, se nós vamos olhar um pouquinho para trás, né? Eu vou dar um exemplo aqui de alguns bairros que a gente já fez. Bairro Independência, bairro Mariana, bairro Vargas, bairro Esplanada, bairro Novo Horizonte. Estamos no Vila Maria, estamos fazendo o Homero Veiga, bairro Jardim Europa. Vamos seguir fazendo, como eu disse, Santa Isabel. Não é toda Santa Isabel, é algumas ruas que já foram projetadas Santa Isabel, Santa Clara. Bom, isso é o que eu disse o que nós já fizemos. São Bento, Jardim das Hortênsias, Jardim Primavera, Sebastião Mena Barreto. Então, isso aí nós já fizemos. Só no ano de 2022, nós fizemos dentro da cidade de São Gabriel 9 quilômetros de pavimentação. Mas eu quero mostrar um número para a senhora que, se fizermos padrão, uma rua de 7 metros de largura, 7 metros de largura, 1 quilômetro dessa rua, com drenagem e o tratamento superficial duplo, 1 quilômetro me custa R$1,5 milhão de reais. Se eu fizer uma pavimentação sobre pedra irregular, que já tem drenagem, que já tem base, ou sobre o próprio asfalto, me custa 3 vezes menos, R$500 mil o mesmo quilômetro. Então, o balanço, como é que eu vou explicar assim? A gente quer fazer, eu vou dar um levantamento, vou dar um exemplo do bairro Elbio Vargas. A gente fez levantamento em todas as ruas do Elbio Vargas. Levantamento. Se eu asfaltar todo o Elbio Vargas, por exemplo, vai me faltar recurso para asfaltar o 13 de outubro. Então, essa é a tomada de decisão que a gente vai ter que ter. Aonde nós vamos pontuar ruas mais declives, que tem a questão da drenagem, que a água corre por cima, pode ser um ponto que a gente pode elencar. Vamos fazer essas ruas aqui do bairro do Vargas, porque são as ruas que dão mais problema. Estou dando um exemplo. 13 de outubro, a gente sabe que é um bairro declive. Tem aqueles problemas das águas que vão descer lá no rio Vacacaí. De repente, pode ser. Então, eu não consigo, com esse recurso, fazer todos os bairros da cidade. Infelizmente. E outra questão. Os projetos, como eu disse, se pudéssemos fazer, houve uma indicação da vereadora Malu esses dias em fazer tapa-pó, né? Antipó. Seria um antipó ou tapa-pó, seja lá. Que seria uma manta asfáltica em cima de... O recurso da instituição, da Caixa Finisa, ele não permite que você faça em rua de chão uma obra que não tenha drenagem, escavação, base e pavimentação. Então, a gente não tem recurso próprio hoje. Por que agora vou me meter um pouco na questão do Arthur. Por que a gente, se um financiamento, por que você adquire um financiamento, né? Você pede um financiamento? Porque com aquele recurso ao longo do tempo, a gente consegue pagar isso aqui que a gente vai conseguir fazer hoje. Se a gente, pagando R$700 mil por mês, a gente não faz nada na cidade. A gente vai fazer uma rua a cada ano, vamos supor. Então, tem algumas regras dentro desses financiamentos que a gente tem que seguir. Bom seria a gente poder dar um pouco mais de qualidade de vida para essas pessoas, fazendo um antipó, né? Sem drenagem, mas eu não consigo. Com um recurso próprio, eu não consigo fazer antipó palpável para todas essas pessoas que precisam nesses bairros. Mas pode ter certeza, vereadora Jana, que esses bairros que não foram assistidos, que esses bairros que a gente sabe que tem problema, como eu disse, está tudo muito planejado, está tudo muito equilibrado. Eu tenho todos os levantamentos aqui das ruas com valores, tá? Que a gente já vem trabalhando, então não é nada olhar, eu vou pegar os 30 milhões e vou ver o que eu vou fazer. Não, está tudo mapeado, está tudo pensado, até em questão de valores, né? Planejamento de valores. Então, a gente quer sim assistir essas pessoas que tanto precisam lá do fundo desses bairros que, infelizmente, estão esperando 40 anos, mas que, graças a Deus, a senhora como vereadora hoje, a gente, como vereador também, hoje secretário de obras, vai conseguir chegar até a frente da casa dessas pessoas, dando uma qualidade de vida, tirando o esgoto a céu aberto, tirando a poeira.
Infelizmente não conseguimos em toda a cidade, né? Alguém vai ficar sem. Mas eu acho que vai estar cada vez mais perto. Não sei se respondi, vereador. No momento, sim, se eu me lembrar de mais alguma coisa, eu Tá bom, volto. obrigado, vereador. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal que está nos assistindo. Um bom dia ao secretário Tuca, secretário Renato, nosso amigo ali o Farias, ex-vereador Farias. Não é vereador porque não quer, né, vereador? Isso, vamos conversar um pouco, vou falar do secretário Renato. A gente conversa com o pessoal. Eu moro lá no bairro Gabrielense. Esses dias o vereador Moisés falou que no bairro Bonfim tem 2 vereadores e um secretário. E você vê mal. As cobranças. Eu sou sozinho do lado de lá do Trevo, daqueles bairros ali. Não tem nenhum vereador que mora lá. Vão lá, converso com o pessoal, mas eu estou ali todos os dias. E sou muito cobrado. E eu tinha que falar hoje aqui. Porque senão eu chego lá e vão dizer, ó, vereador, o que está fazendo lá? O secretário foi lá e não falou nada das nossas ruas, do que a gente está precisando aqui. Então, tem aqueles asfaltos ali, aquela faixinha. Nós ataquemos aquela faixinha umas 3 ou 4 vezes para conseguir fazer. Eu digo assim, eu sou amigo de todos os políticos, eu não critico político. Eu não sou doente por político, não tem aquele cara que eu sou doente, ó, vou defendo, mas respeito todos os políticos. E o nosso lá está esquecido de asfalto, de rua, está esquecido, lá de lá do Trevo está esquecido isso aí. Claro, coisa boa, fizeram no bairro Independência, fizeram em todos os bairros aí, mas lá do lado do Trevo não fizeram só uma rua, em 16 anos de mandato. Vou falar a verdade, porque a verdade a gente tem que falar. Quem fez aqueles asfaltos do lado de lá do Trevo foi o prefeito Balbo, o ex-prefeito Balbo, que agora não vai ser prefeito de novo, porque já está muito velho. Bairro Bela Vista, bairro Gabrielense, a faixinha. O Elbio Vargas, quem é que fez aqueles asfaltos? Ex-prefeito Balbo. Nada contra os outros prefeitos, fizeram nos outros bairros, mas nós lá temos esquecido. E eu sou muito cobrado. Bairro Bela Vista, Santa Isabel, tomara que saia aquele asfalto lá agora. Santa Clara, a Rua 80, cuja Rua 80, cara. Não queremos asfalto não, mas que tapa aquelas valetas, que tem que bote uma pedra ali, que tá feia a coisa ali. E já aproveitando que o secretário Renato está aqui, aqueles buracos passando o Trevo, tem uns buracos ali, tem que tapar. Então isso aí... Nada contra ninguém. Mas é isso aí que o povo pede, secretário. A gente é cobrado, Agora estão fazendo limpeza lá, coisa boa, está ficando bom, estão fazendo limpeza ali e tudo. Aquelas luminárias, as luzes que colocaram ali, está muito bom. O pessoal está faceiro disso, não? Então a gente vamos conversar, vamos ver. E vamos ver as ruas, vamos ver esse projeto aí, vamos estudar o que vamos fazer. Porque tem ruas que precisam, o senhor sabe aquela rua lá abaixo dos Hortissão, no bairro Bela Vista, tem 8 casas que enchem d'água ali quando chove. Vem 50 milímetros, de repente, enche aquelas casas d'água. Então isso aí, com esse dinheiro aí, fazer os projetos ali, bairro Bela Vista, claro, não vão investir tudo lá, isso aí eu tenho certeza, tem os outros bairros que precisam. Aquela rua atrás do Urbano, aquele toco de rua atrás do Urbano ali, aquilo ali tem que arrumar. Aquela rua, foi asfaltada uma rua sim. Aquela rua ali do lado do engenho, do antigo Cipal ali, foi asfaltada. A única rua que foi asfaltada ali, nesses 16 anos aí de mandato. Então, eu peço que olhe por nós. Obrigado, secretário. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Kiko. Respondendo rapidamente aqui, presidente. Felizmente, a gente está conseguindo chegar, né, aos pouquinhos. Eu vou dar um exemplo. Como é difícil tu gerir um município, tu tomar decisão, porque tu vai contentar um, vai descontentar o outro. O senhor lembra o fundo do bairro Independência, como era? E ali tem uma questão também de drenagem, né? Que aquelas ruas todas descem
São Paulo, Minas Gerais, Bahia, todas elas descem. Quando chega lá embaixo, ela dava onde, vereador Ranieri? Aquilo ali era um horror. Então, hoje, conseguiu-se solucionar. Ah, mas demorou 2 anos. Poxa, mas é melhor que demore 2 anos do que não aconteça. E sem dúvida, vereador Kiko, a escolha, como mais uma vez eu vou dizer, a gente vai estar aberto a sugestões. Posso fazer lá, receber uma banca dos projetos, das indicações, sugestões de vocês, para a gente deliberar juntamente o prefeito. Peço até um pouco de agilidade, se assim for aprovado esse projeto, para a gente conseguir deliberar. E, vereador Kiko, sem dúvida, esses bairros não estão esquecidos, mas a gente tem que dizer também para o povo que tudo, o senhor que é um produtor rural, tudo que a gente produz aqui no nosso município, vai para o governo e nos volta uma migalha. Então, tudo que a gente produzisse ficasse aqui, eu garanto que nós conseguiríamos fazer asfalto, calçamento, drenagem, pontes do interior, melhorar as estradas, muito mais do que a gente consegue fazer. Agora, a gente está conseguindo. Aos pouquinhos, com uma saúde financeira legal, e a gente vai tentar. Só a gente tem que dizer, o bolo é pequeno para todo mundo. Não nunca dizer que a gente não fez lá porque lá é esquecido. Não, a gente não conseguiu chegar lá, mas a gente vai chegar lá. Tá bom, vereador? Muito obrigado, agradeço aí e vamos ficar abertos às sugestões aí e às indicações. Obrigado, secretário. Obrigado. A palavra continua aberta a algum vereador que queira se manifestar. Vereador Elcio. Muito bom dia, senhor presidente. Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Muitas dúvidas, né, foram com certeza respondidas pelos nossos secretários. Só tenho uma pergunta a fazer ao secretário e nosso colega vereador Renato Dotto Gonçalves Filho. É uma dúvida minha e de muitas pessoas que nos procuram. Secretário, 14 de julho de 2021, fomos aqui, né, recebemos o projeto para autorização de 4.800.000, como já foi falado. Certo. Fomos, todos aprovamos. Nesse momento, secretário, tínhamos aqui os trechos beneficiados, são os abaixo descritos. Rua Miguel Santana, Acioli de Souza Nunes, Eugênio Succhi, dividido em 2 lotes. Eu só quero saber do ilustríssimo secretário e colega vereador, qual a diferença entre essa autorização que foi dada de 4.800.000 agora para 30 milhões e que nesse de 30 milhões não pode vir discriminado, assim como veio no D4.800, nome de ruas, se é patrola, se é escavadeira. Só essa dúvida que é de muitas pessoas. Obrigado. Vereador Elcio, nós não estávamos na casa ainda aqui, foi aprovado o valor de 18 milhões, ok? 18 milhões e foi feito o projeto, posterior à aprovação dos 18 milhões do Finisa, foi feito o projeto das ruas, que era o lote de 1 a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tivemos a pandemia, nós estávamos na casa, e o que aconteceu? Esse valor se defasou. Faltou dinheiro, teve a compreensão de todos. A gente sabe, todo mundo sabe o que aconteceu com o material de construção e tal, tal. Bom, faltou recurso para concluir essas obras dos 18 milhões do Finisa. O que se pediu? 4.800 para concluir o quê? As obras que eram já projetadas do Finisa. Ou seja, Miguel Santana, Acioli, Rua 11, que eu disse, Santa Clara, Santa Isabel, Doutor Dácio. Esse projeto está vindo e eu acredito que ainda, mais tardar semana que vem, ele está indo para licitação. Então, vai sair. O valor está aprovado no BRDE, era um projeto que já estava pronto e a gente, quando aprovou aqui, teve a sensibilidade de mostrar. Não deu dinheiro, está aqui, ó. Não deu, defasou e defasa diariamente. A gente trabalha na secretaria com a tabela, se chama a tabela do SINAP. O SINAP, de 4 em 4 meses, o SINAP é reajustado. Uma obra que hoje vale 1 milhão, daqui 4 meses ela está valendo 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, fora o que sofremos na pandemia ainda. Então, só que o senhor entenda que esses projetos já estavam
no papel, já tinha sido feito o projeto e faltou recurso. Então, com o consenso da casa na época, eu estava aqui ainda, foi transferido. O lote 2, que é o Jardim Europa, já é com recurso do BRDE. E está acontecendo lá, né, vereador Rodrigo? O lote 1 e lote 6 é com o segundo recurso do BRDE e já estavam projetados. Esse, assim aprovado os 30 milhões, vai ser contratado os projetos e vai ser feito a escolha das ruas e os projetos vão ser contratados e executados. Só por isso que... Tá certo. Vereador, se me permite, até uma questão a vereadora Malu levantou e eu não respondi. É uma rua muito... Eu também moro no bairro Bonfim, né? E nós temos ali um pedido de vários anos, que é a Rua Francisco Silva. Aquela rua nós já fizemos o levantamento de pavimentação, desde o trevo de Bagé até o Jockey Club, né? A Tito Prates, ali onde já há a pavimentação. Ela é uma obra que não vai baixar de 8 milhões de reais hoje, talvez mais. Naquele baixo da Francisco Silva, baixando o Jockey Club ali teria que fazer também uma parte de drenagem bem grande com galerias e aterro. Então, ela encareceu um pouco essa obra. Não descartamos nenhuma possibilidade de se fazer, seja em uma parte, seja em 2 partes, seja em 3 partes, seja em 4 partes, se for o caso. Mas a gente está trabalhando, o que nos falta é recurso. Se tivermos uma emenda parlamentar para fazer um acesso histórico da cidade, que é a Francisco Silva, amanhã nós começamos a obra. Só que, infelizmente, é uma obra cara, que é 8 milhões de reais, e a gente está tentando cada vez mais ajustar para que consiga fazer, de repente, uma parte dela, de repente. Então, a gente está estudando, a gente sabe que é uma demanda grande lá eu chamo de nosso bairro, já faz poucos anos que eu moro lá, mas me sinto um morador do Bonfim. Então, a gente está trabalhando em cima dessa rua, que eu acho que vai trazer... Que bom seria, né? Um acesso secundário na cidade ali, aquela avenida maravilhosa que é. Perfeito, muito obrigado, secretário. Então, só para deixar bem claro à comunidade, aquelas pessoas, de que veio a denominação das ruas, porque havia necessidade, naquele momento, de uma suplementação, né? É isso aí. Porque, devido à pandemia, o valor já estava muito abaixo do que seria gasto. É isso aí. Perfeito, secretário. Obrigado, vereador. Algum vereador mais, algum questionamento aos ilustríssimos secretários? Secretários, alguma coisa mais a acrescentar? Eu gostaria de acrescentar. Sem polemizar, né, eu queria só dizer ao vereador Kiko que o ex-prefeito Baltazar fez muito pela região mesmo lá. Mas não dá para esquecer que a Eugênio Succhi, na Santa Clara, que é do outro lado da faixa, foi calçada nesses que o senhor chama de 16 anos de governo. Que a Homero Gonçalves, ali no bairro Gabrielense, também foi calçada, né? Que vem da faixinha, vai até lá a Clara Nunes, que a Clara Nunes foi também concluída nesses 16 anos de governo. Que a Maristério Capiotti, que é a rua que passa na frente da Escola Perida Cunha Gonçalves, foi asfaltada nesses 16 anos de governo. Né? Não, Maristério Capiotti. Que Aristóteles Vara de Carvalho, que vai ali da borracharia, da esquina ali da frente da Cipal, como o senhor diz, até lá a saída também foi calçada nesse governo. Fora aquelas tantas travessas, assim. Então, reconhecimento a quem fez, né? A quem faz e esperamos a quem fará, né? Ao longo de anos, vereador, porque a vereadora Malu colocou bem ali, governo é uma coisa, cidade é outra, né? Então nós fizemos pela cidade, né? Independente, temos que torcer sempre para que cada governo que passe deixe sempre a sua marca, né? E para a vereadora Jana, só para colocar assim, que a 3 de outubro não está 40 anos aguardando, sem nada para fazer. Porque a Ramiro Gonçalves ali, por exemplo, né? Eu lembro que lá em 2017, 18, por aí, aquilo ali eram uns buracos que tu chegava 2 metros de altura, né? Foi canalizada, foi calçada. A Maí foi depois a Manuel Carroceiro, a Porfírio Metelo, e mais algumas travessas. Falta fazer o quê? O final da Laurentino, que passa o Caíque, né?
que chega lá à beira do rio, falta aquela travessinha entre a Laurentino e a Ramiro, que é, na verdade, uma viela, né? Falta lá fazer o fim da Virgílio, a Tobias Marques, né? O Virgílio Silva, o governador Ranieri, sempre tem lutado bastante lá, né? Então, assim, só para clarear, assim, que os governos, né, cada um, por menor que seja, deixa a sua marca, né? Então, eu não poderia deixar aqui de responder, com todo o respeito, de que não dá para dizer que nada foi feito, enquanto que, agora, reconhece-se que muito mais tem que ser feito. E mais, a todos os vereadores, assim, né, que todos sabem do que eu estou falando aqui, cada mês que passa, cada semestre que passa, cada ano que passa, as demandas vão ser maiores, porque a cidade está expandindo, né? E às vezes de forma desordenada, e aí começa a chegar ali para o vereador Kiko, quer lâmpada aqui, para o vereador Ranieri quer limpar lá, para o vereador, sabe? Isso é uma coisa assim, é o crescimento que a cidade está tendo. Mas reconhecemos que muito tem o que fazer, mas não podemos deixar aqui dizendo que muito também foi feito. Tá bom, meu amigo vereador Kiko, vereadora Jana? Vereadora Jana. Secretário Tuca, assim, ó, não são 16 anos, são 20 anos. 5 mandatos são 20 anos. E assim, ó, o bairro 13 de Outubro, tá? Recebeu, sim, pela metade ali, alguns trechos de calçamento, há vários anos atrás. Porém, a rua Tobias Marques, a rua Tabelião Martins, a rua Laurentino Batista, o fundão lá abaixo, lá perto do porto, abaixo da escola Caíque, né? A Baixada ali, a Manuel Carroceiro, onde tem a Sanga ali, essas ruas, sim, são aguardadas há 40 anos esperando. Bom, alguns trechos foram feitos mesmo o calçamento, mas pela metade. Tá? Então, quando eu me refiro que aguardam há 40 anos, são esses trechos aí críticos e cruciais ali no bairro 13 de Outubro, que as pessoas aguardam ali. E ali no bairro 13 de Outubro, ali as pessoas ali, o senhor sabe como é que é, né? Um campo eleitoral, né, do prefeito Rossano. E foi prometido em campanhas políticas ali que iria ser concluído, sim, aquele bairro, que iria ter manutenção, que iria se completar as partes que faltou ali, que são críticas. E é isso que eu me refiro, secretário Tuca, tá? E não são 16 anos, são 20 anos. Tá bem? Obrigado. Solicitamos sempre que seja mantido, né, o nosso foco sempre na operação de crédito, aplicação dos 30 milhões. Presidente, só para clarear, assim, vereadora Jana, eu não respondi para a senhora aquela questão. Eu respondi os 16 anos, até por uma liberdade que eu acredito ter com o vereador Kiko, né, como ele citou 16 anos, eu citei 16 no sentido da gente ter de forma harmônica uma conversa. Entendeu? Não estou dizendo aqui. E, na verdade, não são 20, são 18 mais 5 meses. Pessoal, eu quero encerrar, não sei se está... Vou encerrar, presidente? Quero agradecer muito a convocação que foi feita aqui, a partir da vereadora Malu, e acredito que é aprovado por todos os demais vereadores. É a chance que o Executivo tem de vir aqui explicar, né, ser questionado, né, levar dúvidas também, porque é bom que se levante alguma coisa que pode ser alguma dúvida que nós tenhamos, né, e eu digo que São Gabriel não vive numa ilha, nós vivemos num país, num estado, num país, no mundo, né. Então, nós temos que ter, hoje eu via o Melo de Porto Alegre falando, né, que os investimentos que Porto Alegre está tendo, com toda a receita que tem, são de financiamentos. É por isso que a gente busca financiamentos. É por isso que os governos, um atrás do outro, buscam os financiamentos.
Então, me atendo só ao assunto, como o presidente falou, a gente espera, né, dessa casa uma boa análise do projeto, né, e esperamos o mais rápido possível essa aprovação, né, só fazendo, não é fugindo do tema, vereador Moisés, como disse o vereador Renato aqui, em 2019, quando aprovamos o FINISA, tínhamos um projeto. E 2 lotes ficaram para trás, porque lá na pandemia, tudo subiu. E aí, com o mesmo dinheiro, você fez menos que podia. Então, eu acredito que agora, com esse cenário de uma certa estabilidade econômica, com a inflação que não está, esperamos que ela continue, né, daí para baixo, né, com o que é importante também para o financiamento, né, com essa previsão que temos de queda de juro, né, o cenário fica bem favorável. Né? No mais, muito obrigado por estar aqui, né, com alegria que volto nessa casa. Senhor presidente, obrigado pela acolhida do senhor, dos servidores, dos vereadores e de quem nos ouve e nos assiste aqui pela a nossa Câmara de Vereadores. E permita um abraço especial ao Luizinho, né, que desde a minha época aqui, ele labuta nessa casa. Muito bem. Antes de encerrar, né, me manifesto, né, e que caso venha a ser aprovado esta operação de crédito, e certamente que não sou eu expert no mundo da engenharia, no mundo do concreto, da pavimentação, né? Entretanto, quanto leigo, tenho a noção do quão difícil, né? Do quão difícil, eu já falava com alguns vereadores, e digo que a questão da Francisco Silva, e me refiro ao bairro Bonfim, porque ele é um bairro atípico, porque as principais avenidas do bairro, né? E o bairro Bonfim, ele é um bairro tão grande que dentro desse bairro ele já está composto por vilas, né? A modelos de bairros de Porto Alegre. Mas a gente sabe, né, que o bairro Bonfim, num primeiro momento, ele é constituído por 2 avenidas principais, né? A Tito Prates e a Manuel Antônio de Macedo, e a Tito Prates tendo este segmento já da Francisco Silva. É uma avenida complicada, né, pela extensão, pela grande extensão desta avenida, o que nos deixa, né, em desvantagem em relação a outros vereadores que têm seus bairros, sem desmerecer os bairros ou as vias, mas são ruas menores, né? Então, que o vereador vai lá buscar uma solução para a sua via, e é uma via menor, é uma via de maior facilidade para resolver. Imagina os senhores que se... hipoteticamente que eu tivesse o direito de sugerir um trecho de pavimentação e que me entregasse, sei lá, 600, 700 mil para mim fazer a Francisco Silva. Era um tiro no meu pé, porque todos querem. E o que eu faço com 500, 600, 700 mil? Nada. Por quê? Porque é uma via que precisa de tudo. Então vai encarecer o quilômetro ali de asfalto para uma rua que já está prontinha, só esperando essa camada asfáltica. Ela tem um valor, né, para uma rua primitiva como a Francisco Silva. Ela tem um outro valor, mas mesmo assim, sabedor eu da dificuldade do quão caro é fazer esta Francisco Silva, vou mudar. O quão caro é realizarmos o sonho desses moradores. Mesmo assim, eu insisto que
Se aprovado for esses 30 milhões, que não olvidem-se desta luta da comunidade do bairro Bonfim, em especial da Francisco Silva, que são pessoas que sofrem, ora com a terra, com a poeira em tempos de seca, ora com a dificuldade da traficabilidade naquela rua em dias de enchentes, em dias de chuva. Então, minha manifestação neste sentido é que os senhores secretários, que o Poder Executivo não se olvide, olhe com carinho e também não se esqueçam, não se olvidem do bairro do Pomares, também pessoas lá. Não estou dizendo que essas pessoas estão esquecidas, senhor secretário, nem pelo senhor, nem pelo Poder Executivo. Entretanto, que as pessoas se sentem esquecidos, né, pela dificuldade do acesso, enfim. Então, que de uma maneira ou de outra, né, eu sei, estou convicto, e não estou falando para a minha comunidade, que eu tenho o sonho que com esses 30 milhões... Não tem como, a não ser que fosse só o nosso bairro ali. Mas que tenhamos a certeza, nós, moradores do bairro Bonfim, né, nós que lutamos pelo Pomares, que eles estarão nesta meta de preocupação e qualquer coisa que venha a melhorar, já com absoluta certeza ameniza o problema, né, do bairro e é uma esperança daquela continuidade. Como o senhor é muito feliz quando o senhor disse em 2, 3, 4, né, vezes, metas. Enfim, é uma meta menos vencida, né? Se a Francisco Silva vai ser feita em 4, 5 etapas e nós fazermos mais uma, é uma meta mais vencida. Então, a minha manifestação aqui é que esta aplicação, esta operação de crédito de 30 milhões não seja olvidado, o bairro Bonfim, Pomares, que eu já tive conversando com o prefeito em relação ao bairro ou Pomares, prefeito muito solícito, sei que estiveram lá, que fizeram uma força-tarefa, né? Bem como o prefeito, inclusive naquele momento, me prometeu, mas são bairros, senhores secretários, que a população, como todos os outros bairros, merece. Entretanto, que nós, enquanto gestores, necessitamos, com a mais brevidade dos tempos, saltarmos os nossos olhos para esta comunidade. Em relação à aplicabilidade desses 30 milhões, fica aqui a minha manifestação pedindo pela Francisco Silva, tá, e pelo Pomares. Pedido esse que eu coloco e tenho absolutamente que é endossado pelo vereador Elcio, inclusive pelo senhor hoje secretário de obras, que também pertence àquele bairro. Obrigado pela atenção. Senhor presidente, só para colaborar com a sua manifestação, levamos até o governo federal um pré-projeto da Francisco Silva, até o governo do estado também, porque às vezes surgem recursos para algum programa, né, de acesso às cidades. E nós levamos já, então isso mostra que é um comprometimento e tem algo planejado, não está nada só tentando fazer, não. É algo concreto, a gente já levou o governo federal, a gente já levou o governo do estado. Assim, tendo algum projeto, algum recurso que seja para acesso à cidade, a gente pediu que fosse incluída a nossa rua, que seria, eu acho, uma grande conquista, não só para os moradores, mas até para a logística da nossa cidade. Senhor presidente, só quero me despedir e agradecer mais uma vez, senhores vereadores, as senhoras vereadoras, vereadora Malu pela convocação, a todos os vereadores pelas perguntas, pelos questionamentos. Eu acho que é muito importante a gente sempre trocar ideias, conversar. Às vezes a falta de comunicação é muito pior do que a gente poder ser convocado aqui e esclarecer para a comunidade e para os novos vereadores o que está sendo pensado, o que está sendo feito, as metas, os projetos futuros, que é um governo, mas que vai ficar para a nossa comunidade para o resto da vida. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos.
Muito bem, senhoras e senhores, ilustríssimos vereadores, esgotado a nossa pauta, resta, em nome do Poder Legislativo de São Gabriel, agradecermos a disponibilidade e a atenção dos distintos ilustríssimos senhores secretários que representam o Poder Executivo e suas secretarias competentes, em que se disponibilizaram trazer, né, à comunidade, bem como aos anseios de todos os vereadores, algumas dúvidas, né, em relação a este projeto que trata de possibilidade de operação de crédito. Sempre as vias que nos levam ao diálogo é aquela que nos trazem a melhor solução e, sabendo a nossa comunidade que, independente de ideologia política ou partidária, todos nós, vereadores e Poder Executivo, secretários, aqui estamos preocupados com um bem maior, que é a nossa comunidade de São Gabriel. Nada mais tendo a tratar, deixando a disponibilidade para que possam usar alguma comunicação especial, se algum vereador tem, nenhum vereador. Me resta, então, desejar saúde perfeita e paz profunda a todos e encerrar os trabalhos nesse dia de hoje. Obrigado.